ela acontecerá, e aconteceu no CEAN sempre depois de outubro. Então, eu sou o último professor a chegar quando vocês já conhecem, já têm as preferências para os demais professores, já passaram pela Marta, então a minha tarefa é uma tarefa de apagar a luz. Oi? Pois é. E ainda somos sortudos, que somos nós dois só de orientandos, então temos um bônus. Pois é, virou aula particular, porque a Regina sempre me mandou 2, em alguns momentos mandou 3, mas no ano passado, nós tivemos uma turma também muito cheia, e os nossos professores que também auxiliam não estavam, que é a Miriam Luna, a Maria do Carmo, então aí sobrecarregou um pouco. Mas eu, na realidade, vou, enfim, tentar mostrar uma Idade Média um pouco diferente para vocês, especialmente a Idade Média que se chama oriental, egípcia, copta, Argélia, Tunísia, Líbano, Síria, e muita coisa dos turcos que eu aprecio muito, além do Império Bizantino. Então, vai ser a própria imersão no mundo muçulmano um pouquinho diferente daquele que se vê por aí, focado mais para uma periferia desse mundo muçulmano e um eixo muito forte no Império Bizantino também. Então, eu só faço um ajuste. Mas o que eu queria de vocês hoje é uma coisa muito singela, mas ela é especialmente muito importante. Eu queria conhecê-los um pouco melhor e, primeiro, pessoalmente, um pouquinho da trajetória de vocês, porque eu ainda não tive contato com a turma. Meu contato foi avaliação, enfim, os fóruns, que me parece que esse ano ainda não aconteceram para a turma de vocês. E depois, com calma, e foi esse o meu pedido no Classroom, ouvir um pouco da intenção de pesquisa. O Guilherme me chamou a atenção, me mandou 2 vezes a grade de análise, foi quando eu percebi que vocês ainda não têm o projeto revisado. Não. Eu entendi isso. Pois é, por isso você ficou me mandando a grade de análise. Foi quando eu percebi que o projeto revisado ainda parece estar nas últimas etapas com a professora Regina. Na verdade, professor, o que acontece? A professora Maria Regina nos deu o prazo até amanhã de mandar só aqueles 4 pontos, porque acabou que aconteceu muita coisa e teve muita coisa, ela estava atarefada, e aí ela pediu para a gente fazer esses 3 pontos para corrigir para o fórum de debates ainda, que vai ser em outubro. É outubro, né, Edmar? É outubro. Ela pediu só aquela que era a introdução, problemática, objetivos e a grade. Vocês vão perceber que a participação no fórum, ela provavelmente vai acontecer 2 vezes. Agora, quando vocês encerram essa construção inicial do projeto, na disciplina, e é importante, porque dá uma publicidade, começa a envolver uma certa autoria do projeto, enfim, obriga vocês a defender as ideias que estão ali, e mais adiante, quando vocês estiverem no final, já com a monografia, quando acontece o fórum em março e abril. Então, são 2 participações qualitativamente muito diferentes. A primeira no início e a segunda já com firmeza no projeto. Tá? É por isso que eu estava na expectativa de contribuir. Normalmente, a Regina me manda os alunos em setembro. Eu agora entendi por quê. Normalmente, ela só libera a orientação a partir de setembro. Então, para não atropelar o que está lá, eu queria ouvir sucintamente a trajetória de vocês, enfim, e até justifico por quê. No CEAN, nós já tivemos alunos que enriqueceram muito o curso, oriundos da filosofia, de seminário teológico,
protestante católico. Para minha surpresa, um excelente trabalho que eu orientei no semestre passado, que foi o do Vitor França. Eu sempre o vi aqui na orientação, muito jovem, perguntando objetivamente, imaginando que é um aluno de história. Não, ele é juiz em Goiânia. Pois é, e escreveu um belíssimo livro sobre os godos. Eu notei que ele sempre perguntava pelos godos, sempre. Ucrânia, godos, eu percebi isso. Para minha surpresa, me mandou um belíssimo livro, seja em termos de conteúdo, de qualidade, a forma de apresentação, lindíssimo livro. Me mandou o livro que ele publicou logo quando terminou o CEAN. E eu incorporei na bibliografia básica lá da Unirio. Então, a gente recebe alunos da área de letras, da área de história antiga, medieval, da área do direito. Não é o primeiro que nós temos, muitos alunos oriundos da teologia e da filosofia. Então, só queria, em alguns minutos, para a gente organizar, ouvir um pouquinho da Dimara, qual a formação dela, e depois do Guilherme. Seu microfone, Dimara. O Wendel foi meu aluno. O Wendel foi meu aluno no primeiro período do curso de História. Era um jovem de 18, 19 anos. Na Gama Filho. A Gama Filho. Foi meu aluno. Pois é. Já fechou um ciclo. Pois é. É. Uhum. Ótimo.
Sim. É. Sim. Uhum. É. 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 Sim, sim. É, sim. Não, é a doutrina atual, 80% é dele. É 80% da doutrina católica. E pouca gente, e pouca gente não reconhece, até porque isso causa algumas sensibilidades, mas o protestantismo luterano tem uma imensa base agostiniana pelo fato do Lutero ter sido monge agostiniano. A formação do Lutero é agostiniana. Por isso ele destoa de outros protestantes, metodistas, batistas, que ficaram mais soltos para buscar outras influências. O Lutero não. O Lutero, até no protestantismo, a influência dele é imensa. Agora, você destacou uma carta, você fixou nela, pelo que eu vi ali na grade, sim. Seria esse o documento com a motivação, a intenção de prosseguir, aprofundar a pesquisa. Ficaria muito bom. Um documento, é um trabalho de final de especialização, enfim, não precisa abarcar tudo, seria uma carta específica. E qual a chave de leitura? Você já tem algo? A chave de leitura, Edmara, se você já pensou em algo, como ler essa carta, se alguma coisa já te chamou a atenção ou a gente está muito no início? Sim. É. Uhum. Sim.
Tá ótimo. Eu vou só indicar, nesse primeiro encontro, com suavidade. Não precisamos abraçar tudo hoje. Mas seria interessante acrescentar uma leitura sobre a imensa disputa que está acontecendo no norte da África, na Síria, em relação à contestação da primazia de Roma. E essa disputa, quando Agostinho entra nela, ele ainda está em Hipona, e depois, quando ele chega em Roma, piorou tudo. As igrejas, especialmente as igrejas do Egito, da Líbia, da Argélia, não reconhecem a primazia de Roma. A da Etiópia não quer nem ouvir falar nesse negócio, porque para ela não existe essa primazia, até porque ela é entendida, ela se intitula como uma igreja apostólica anterior a Roma. A contestação promovida pela Armênia. Então, esse debate ele tem um segundo viés que, se nós conseguirmos alcançá-lo com habilidade, fortalece e torna o teu trabalho também muito criativo. Agostinho, quando fala e procura demarcar as funções institucionais do bispo, ele fala principalmente para o cristão e não para o pagão, como geralmente a bibliografia aponta. Está falando para o pagão, para o judeu, Não, ele está falando para o cristão, e especialmente para aqueles com os quais ele não pode entrar em confronto, porque ele é uma parte um pouco mais fragilizada, que são as dioceses do norte da África que não reconhecem a primazia de Roma. Eu só vou precisar depois consultar para você e te passar a data, mas essa disputa ela vai, se eu não me engano, até o século V. O Agostinho já havia passado e ela continua essa disputa. É um imperador que faz um enquadramento qualquer. Então, a gente poderia só largar. Vamos ter, sim. Já passei por essa bibliografia. Vamos procurar alguma coisa sobre isso. Porque aí você tem um viés muito interessante. A fala institucional para dentro do mundo romano e a fala institucional para as igrejas locais. E as dioceses, especialmente locais, que não tem nada contra ele, mas não reconhece a primazia de Roma que ele está defendendo. Tá? Mas o trabalho está interessante. Uhum. Sim. Pois é. Pois é. Pois é. Mas aí também existe um conflito. Aí existe um conflito. Eu tenho um aluno lá da Unirio pesquisando a fundamentação feita pelo Tertuliano para o apoio ao direito privado prevalecendo sobre o cristão, mas sem alterar determinadas práticas e costumes. Então, o Agostinho está numa situação difícil, porque ele não pode ir contra a expansão da lei romana. Ele não tem como. E ele vive um momento delicado, que é Teodósio I. Também é muito visto como a vitória do cristianismo, mas alto lá. Quem define o cristianismo naquele momento, e isso permitiu o conflito com vários bispos e vários intelectuais, várias escolas, inclusive, do cristianismo oriental, foram fechadas pelo Teodósio. E tiveram os seus membros, principalmente seus professores, né, os santos padres da patrística, perseguidos. Então, é um conflito no qual ele precisa se posicionar com cautela e sempre de um lado que ele procura ser o lado de uma força institucional, para
para não ficar fragilizado ali, porque ele viu o destino de outros que entraram de peito aberto nessa disputa. Então, se a gente fechar esse... Ele é muito sutil, ele é muito sutil. É. Pois é, isso, é, o tempo todo. Então, vamos ver aqui uma bibliografia. Vamos ver uma bibliografia até um pouco sucinta, porque o importante é o trabalho com a fonte. Tá bem, eu vou ver aqui uma bibliografia sucinta e vamos passar por esse tema logo no início do curso de Medieval 2. Esse é um tema que eu abordo bastante, que é o século IV. Tá? E esse ambiente da patrística oriental, especialmente da patrística do norte da África, da Síria, grega também. Então, o trabalho ele tem fundamento e ele tem uma perspectiva de alcançar um lugar muito bom de sucesso. Agora, ele pode ser enriquecido com um pouquinho de criatividade, para que a gente não fique também reproduzindo uma historiografia que, por sinal, é boa. Por sinal, é boa, mas ela tem um outro ponto cego. Então, dá para fazer sim. Agora, qual a fonte que você trabalhou? Qual a edição? Você tem aquela da BAC? Ah, pronto. Não, não, eu conheço. Pronto, excelente. A BAC está toda na internet pirateada, tá? Toda a obra do Agostinho de Hipona está pirateada na internet. Tem que fazer logo download nisso. Professor, eu e a Admara somos mestres em descobrir isso. Ótimo. Essas coisas da vida. É. Não. Não, eu acho que era euros, era 20 euros ou 30 euros, um negócio assim. Não. É. É. Sim. Sim. O trabalho de especialização, o trabalho de mestrado, o trabalho de doutorado, ele já se encontra num patamar um pouco mais acima. Além do cumprimento das exigências do programa de pós-graduação, trabalho com fonte, bibliografia, relevância, isso que vocês estão aprendendo com a Regina e já fizeram de uma certa forma no TCC na graduação. Mas, além disso, é sempre bom oferecer um pouquinho de criatividade, uma visão um pouco diferente, mesmo que ela seja incidental, mesmo que não seja o eixo central daquilo que você está estudando. Oferecer sempre ao leitor algo mais, um pouco mais de sensibilidade para ele. Por quê? Porque os trabalhos que vocês produzem, eles são lidos por pesquisadores que fazem uma leitura em diagonal, buscando justamente o percurso de fontes. E reduz muito a leitura que será feita sobre os textos, sobre esse material que vocês produzem, por um ou outro pesquisador iniciante. Então, é preciso oferecer sempre um pouco de criatividade, uma visão um pouquinho diferente, porque senão a pessoa nem termina a leitura. Tá? E a gente vai conseguir isso, pode ficar tranquila, a gente vai conseguir isso. Tá? Eu vou já dar procurar para você alguma indicação, alguma bibliografia. Eu sei que eu já passei por isso, tem no trabalho da teologia da patrística, né? Da patrologia do Quest, do alemão, eu já passei por isso aqui. Eu vou dar uma olhada nas referências que ele faz, porque esse debate envolveu vários dos santos padres do século IV. Não só Agostinho, mas esse debate foi muito forte.
porque ele trouxe um foco que quase possibilitou o desgarramento das igrejas locais, de uma primazia, de uma autoridade maior de Roma. Em geral, esse debate ele é visto mais em direção aos períodos posteriores em relação a Constantinopla, mas ele também existiu na África, ele existiu na Síria e foi muito forte aí. Especialmente no norte da África, ele foi muito forte. A opção que corria com mais popularidade entre os bispos era a organização das igrejas cristãs locais, sem primazia de Roma, sem a primazia de Roma. E algumas mais atrevidas, como a da Armênia, que era muito atrevida, também tinha lá suas razões de ser, elas exigiam para si essa primazia. Tá? A da Etiópia, da Eritreia também exigia essa primazia por causa da conversão, ainda no tempo de vida de Jesus, da Tamíris, e a chegada do cristianismo na Eritreia. Então, os argumentos eram argumentos com força, não eram argumentos singelos, eram argumentos sólidos, de campo teológico, de perspectiva de poder. Tá? Então, é um debate de campo histórico. Agora, os latinos, eu acho que aí é que reside o ponto cego. Os latinos não entraram a fundo nesse debate, porque eles são o outro. São eles que vão perder isso. Então, deixa quieto, não polemiza, vamos para outro caminho. Eles não entram diretamente nessa polêmica, mas quando se lê os padres do norte da África ou da Síria, eles são muito incisivos, não querem nem saber de Roma. Então, eles são muito incisivos, mas a gente vai dar um acerto. Está ótimo, o trabalho tem muita consistência assim. Não. Você já leu aquele trabalho mais recente que surgiu sobre o cristianismo africano? Eu tinha ele aqui, em que ele mostra o porquê. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu tinha esse trabalho. Ele é um trabalho recente. Olha, tem ele em PDF. É esse aqui. É do Thomas Oden. É uma primeira leitura muito boa. Depois você vai se desgarrar dele e vai adiante. Ele é Thomas Oden, Quão Africano é o Cristianismo? Tem ele em PDF aí. Vai clarear os valores, vai clarear algumas doutrinas adaptadas e se isso tem a ver ou não com o cristianismo. Mas é interessante, valeria, mas vamos ver outras coisas também. Tá ótimo, então. Tem aqui, tem ele aqui logo na Scoob. Tem no Scoob. Então tá ótimo. Vamos então para o Guilherme e vamos ver. É a tapeçaria? Isso, professor. Então, eu mostro ela sempre para os meus alunos, eles ficam encantados. Aquele cara com aquele churrasco. Não, eu não falo nada. Quando eles vêm, professor, o que ele tem na mão? É um espeto? Eu disse, ele tem um espeto, ele está fazendo uma carne. Eles adoram aquela imagem, eles adoram. Mas, professor, para me apresentar primeiro, eu sou formado em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais, o UENG, um campus pequenininho aqui de Campanha. Fui orientado toda a minha graduação pelo professor Dr. Igor Klein Belchior e pelo professor Dr. Bruno Marconi da Costa. Eu não sei se o senhor já escutou falar dele, mas ele me orientou e ainda me orienta. E eu trabalhei
toda a minha graduação tem um artigo publicado sobre a parte mais eu sempre gostei de medievo e sempre trabalhei com medievo, mas a parte das séries Game of Thrones, House of the Dragon. O meu TCC é sobre, eu utilizei o Ernest Kantorowicz e a imagem do rei medieval problematizei na série com um rei que apareceu na série de House of the Dragon. E também... E conseguiu associar? Consegui associar, que foi eu trabalhei a questão da imagem do rei medieval, os dois corpos do rei, o rei eterno... Aquilo que ele pega no Anônimo. E a persona do rei, a persona humana desse rei, e esse rei que ele vai se assemelha quase a um deus, uma persona além. E eu trabalhei se essas imagens se dissociam ou estão juntas nesse rei medieval, no rei da série, que é o Viserys Targaryen. Eles usam um personagem, deu para mim fazer um trabalho, eu consegui fazer esse trabalho. E eu trabalhei fazendo eu fiz uma ficha, uma catalogação dessas imagens, como ele aparenta e tudo mais, e deu um trabalho muito, muito satisfatório, muito bom. Foi muito difícil, porque o Ernest é muito, e eu fichei o texto todo, foi um trabalho homérico. Os alunos têm uma imensa dificuldade com ele. A ideia central, eles até entendem. O vigário de Cristo, o vigário de Deus, eles até entendem, mas quando desce para o detalhe, eles não... Não, foi assim, mas o que eu achei interessante, professor, é que eu consegui pegar bastante o que eu trabalhei no texto e a imagem do rei, porque nessa série eu consegui dividir, por exemplo, quando ele tinha que tomar as decisões como pai, porque essa série ela gira em torno de uma briga de famílias para assumir o trono, que o próprio, não nessa série, mas na questão da outra série, o criador fala, e essa série que eu trabalhei, ele fala, eu usei tal coisa, eu usei da dinastia tal, eu usei do problema tal, eu usei... Então é uma série muito satisfatória nessas questões históricas. E eu também, na minha graduação, sempre gostei muito da cavalaria, mas por conta do laboratório que eu faço parte, que é o Lefama, não sei se o senhor já ouviu falar, mas a gente começou da pandemia e tudo mais, é um laboratório que busca trazer mais essa questão da publicização da história pública, trabalho com novas fontes e tudo mais, mas eu trabalhava também com a cavalaria medieval. E quando eu propus no meu projeto para o Serran, eu entrei, eu lembro que até mesmo foi o senhor que estava na minha mesa, o senhor falou, não vai dar tempo de trabalhar, é muito, porque eu trabalhei muito com a questão da história global, a questão de vários conceitos, até na hora eu brinquei, depois eu conversei com as meninas, eu falei, nossa, eu não achei que eu não ia entrar, eu falei, pronto, não deu, e assim, e eu entendi o porquê depois, porque de fato não darei, porque ia trabalhar com história global, neomedievalismo, de fato, muita coisa. Só que eu trabalhei também com essa questão da cavalaria. Eu sempre gostei de trabalhar com a cavalaria medieval. Um livro que eu gosto muito é o Guilherme de Marechal, um livro muito bom. Muito bom. Um livro que eu também achei muito difícil de ler, mas eu consegui ler ele, que é um livro fácil, que é o Jean Fleury, que é um livro básico da cavalaria medieval. O Dominique Barthélemy, que é a cavalaria... Esse eu achei um livro difícil também para entender, mas já trabalhei com ele. E assim, quando a professora falou comigo, ela deu o direcionamento, falou, não vai dar, foca um documento, alguma coisa e tal, para a gente conseguir fazer um trabalho fechado. E aí eu pensei, a tapeçaria de Bayeux me dá uma discussão que eu gosto muito de trabalhar, porque ela está no período transicional da cavalaria medieval, que está no livro do Barthélemy, que ele fala que do século XI para frente é uma, do século XI para trás é outra. Então, até eu propus que, nesses objetivos, assim, bem vagamente, que eu falei, eu posso trabalhar, o que me chamou a atenção, como o cavaleiro medieval aparece na tapeçaria de Bayeux, que é um cavaleiro medieval, ele tá lá com os seus ornamentos e tal, até as cores, tudo mais. Então, essa discussão, no que tange a questão de, naquele período transicional e também no acontecimento da conquista normanda da Inglaterra e tudo mais, como ele foi apresentado. Então, para reafirmar essa história de uma ordem de cavalaria e tudo mais, essa coisa toda, eu pensei, é por aí que eu talvez consiga seguir. E aí, tanto que eu até conversando com o Gerson, eu estava com um problema muito grande de achar o número do inventário da tapeçaria, que eu não achava em nenhum lugar. Aí eu pensei, entrei no site do próprio Museu de Bayeux, gastei o meu inglês de milhões, lá falei, tô precisando tal coisa. E eles me responderam e de uma forma assim, muito
satisfatória. Ela me mandou tanto que está na minha ficha lá. Número tal, você de fato não vai encontrar na internet por isso. Então tá aqui o Ricardo da Costa, que é um conhecedor da tapeçaria, não dá. Eu procurei, eu uso o site dele, inclusive aquela divisão. Já falei isso para ele uma vez na banca. Ele não tem. Não, e eles me responderam o e-mail, Tomé, tanto que tá o número lá, e a pesquisadora, não é pesquisadora, ela é a chefe lá do museu, falou, o que você precisava, você me fala. Então, assim, eu falei, então eu posso seguir por isso. Mas até aquela questão do professor Ricardo da Costa, eu coloquei na minha grade, que essa divisão de imagens, ele no site dele fala que são 58, mas é discutível, que tem gente que fala que não, são mais. Então, eu separei algumas partes que aparecem... E a última você tem a do Rei Entronado, que fecha com Kantorowicz. Isso. Aquela perdida, que é uma pena. Uma pena. E assim... A citação dessa imagem, ela é a que fecha... quer dizer, teria que ver qual... O que aparece, né? O que aparece, mas a construção da narrativa ali é muito habilidosa, porque todos aqueles episódios, aquelas etapas... E todos aqueles eventos e ocorrências que estão ali, eles contribuem para a construção da imagem não só do rei vitorioso, mas da legitimidade do rei. Os anglo-saxônicos vão perder essa disputa de prestígio. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado em como vamos observar a tapeçaria, porque a gente não vai poder errar nisso logo no início. E eu explico por quê. Alguns elementos que são elementos fundamentais da cultura medieval estão ali. Sim. O cometa, a profecia, né, aquela previsão do que ia acontecer, a fragilidade do rei, do Haroldo, quando ele vem para a França e é preso. Então, a gente tem vários episódios que vão precisar ser observados sob um ponto de vista até um pouquinho mais antropológico. Sim. É uma historieta, mas o pano de fundo dela é a supremacia do Duque da Normandia. O Duque da Normandia está desalojando um rei. Inclusive, professor, foi uma coisa que uns meus orientadores me instruíram, e eu falei, é uma coisa que eu queria trabalhar nessa tapeçaria, que é o quê? O contexto de criação dessa tapeçaria, o contexto dessa cultura. Das monjas, né? Isso, porque influencia a questão do próprio cavaleiro, porque o meu olhar central seria o cavaleiro. Mas esse cavaleiro, como ele aparece? Porque, tá certo, eu queria trabalhar, eu gosto muito, professor, de trabalhar o que essa representação gera no dia de hoje, mas eu tenho ciência que não vai dar tempo. Não vai dar para a gente trabalhar. É uma corrida de 6 a 7 meses. A gente então, de setembro até março, me parece. Então, o que eu gostaria de trabalhar, que me chamou atenção, é como esse cavaleiro, sem problematizar o que isso vai gerar. Mas é essa questão que o senhor falou de como ele é representado, porque por trás dessa feitura do cavaleiro, com a espada, com não sei o que, o cavalo, aquela coisa, o cavaleiro, inclusive, ele não é representado como um cavaleiro, é o milites, não é eu falo milites porque o meu latim é de milhões também, mas essa questão até não é o cavaleiro em si, porque ele é representado nessa transição, então não tem uma ordem clara, que aí eu pensei, seria legal trabalhar isso daí, essa questão do contexto da transição e como esse contexto de criação chegou nessa representação do cavaleiro. Aí, assim, foi uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar, e assim, aí eu não sei como que o senhor acha que daria pra gente trabalhar, se seria algo interessante de se trabalhar, porque eu achei um trabalho só no Serran, que eu consegui achar na internet, trabalhando a tapeçaria, mas ele trabalhava uma questão da cavalaria, mas da conquista normanda, não foi de fato da cavalaria. Eu achei 5 trabalhos falando, até eu esqueci, Ferrarese, não. No Serran? Não no Serran, fora. No banco de teses da CAPES, já deu uma olhada na plataforma Lattes? Quer ver, professor? Deixa eu até achar aqui, professor. Eu não acredito que tenham muitos, não. Eu já orientei um trabalho de graduação sobre a tapeçaria. Deixa eu só olhar aqui, que eu tô com as coisas abertas. Cadê teoria? Cadê documento? Pesquisa sobre. Tá. Eu achei aqui, deixa eu até abrir os arquivos, que eu achei alguns arquivos trabalhando sobre a tapeçaria, mas, por exemplo, aqui, um seria sobre o Ferrarese. Na verdade, ele tem alguns trabalhos dele, mas o primeiro fala sobre a Batalha de Hastings, nada sobre tapeçaria. Aí tem um fora, mas é sobre a série que eu trabalhei. Outro falando sobre do Ferrarese com o Jaime Estevão Reis, mas falando da consolidação do poder real.
Aí vem essa aí a tese de doutorado. Eu sempre troco tese e dissertação, mas é o trabalho de conclusão do curso do professor, que é a Guerra e Política, o Guilherme Conquistador, falando mais da batalha mesmo. Aí vem a questão de fábulas também do Ferrarese, e aí vem 2 trabalhos, que um do Ferrarese, que é sobre uma questão da cavalaria, e o trabalho do Egon Donovan de Souza, que fala da conquista da Inglaterra, usando a tapeçaria, mais nada falando sobre a cavalaria em si. Então, por isso que eu pensei, eu falei, pô, meu trabalho talvez tenha alguma relevância nessa questão, porque eu quero trabalhar o cavaleiro em si. Sim, e a tapeçaria até agora está mais ou menos inédita. Sim. Não está aparecendo nada sobre a tapeçaria em si. E assim, professor, eu separei na minha grade de análise 5 partes, 5 cenas que são discutíveis, mas talvez em conversa com o senhor poderia ter mais, ou rever. Quais são? Só por curiosidade. Quer ver? Eu vou até abrir aqui para ver. O Cometa está lá, né? O Cometa é que acertou tudo. Quer ver? Deixa eu ver. O Cometa passou. Passou levando tudo. Quer ver, professor? A primeira cena, que é a do o rei Eduardo, chefe inglês, e Haroldo, seus milites, quando eles estão indo para Boston. Aí a outra cena, quer ver? Deixa eu abrir aqui mais, que tá. Essa primeira, cadê? A segunda foi quando o William e o seu exército vão para o Monte Michel e atravessam o rio. A outra cena que eu separei foi a luta contra o Haroldo, de fato, o embate. Aí a outra cena que aí mostra eles indo à luta da cavalaria normanda contra o Haroldo, a queda do Levin e do Gear. Foram essas 5 cenas que eu separei até então, porque eu foquei mais quando o cavaleiro aparece, quando ele está em cima do seu cavalo, com as suas indumentárias, as armas que ele usa, que eu acredito que isso eu poderia trabalhar com mais afinco. Pois é. Você então separou, quer dizer, intuitivamente você já demonstrou aí uma motivação. Você separou cenas específicas que constroem a figura dele na arte da guerra. Sim. Repara isso, Agora, quer dizer, tem como evoluir bastante o trabalho, até pós-Sean. Ele tem uma perspectiva, tem sim, de crescimento, não vejo nenhum problema aí. Agora, o que nós poderemos fazer nesse primeiro momento, eu acho que são 2 coisas. Você está muito próximo da história militar, de uma história até um pouco mais complexa. Mas, para já, o levantamento, especialmente da cultura material, da arqueologia, e que pode contribuir muito do que foi o ambiente, não só a Batalha de Hastings, mas aquele ambiente de uma sociedade, uma cultura anglo-saxônica de um lado, e do outro lado do canal, a cultura normanda já na sua 3ª ou 4ª geração. Então, os níveis que se referem à própria concepção da arte militar, eles são um pouco diferentes. Sim. Tá? Eu não sei se você conhece, mas eu não queria deixar isso muito solto, porque eu acho que aqui você tem uma possibilidade de crescimento inicial que vai abrir outras perspectivas, mas é um núcleo forte do teu trabalho, no qual você não poderá nem errar, nem ter fragilidade. Você não pode ter esse tipo de fragilidade. Não são 2 culturas em pé de igualdade disputando. Você vê que toda a disputa do Duque da Normandia, do Duque Guilherme, ele vai invadir a Inglaterra com alguma coisa como 6.000 homens, e levou a Inglaterra. O que está por trás disso? Ele tem algumas práticas, algumas decisões que ele tomou foram extremamente habilidosas. O embarque dos cavalos, ele não confiou nos cavalos. Na batalha mesmo, aquela ideia deles fazer a falsa retirada, dar a volta. Eu tenho um livro, na verdade são 2. Eu tenho são 2 livros. Não pode perder esse foco de vista, porque a vitória do Duque está aí. Que eu tenho até aqui, professor. Eu tenho 2 livros que falam sobre as batalhas medievais
São 2 livros, do Ian Deacon e do Philip G. Justice. Eles têm eles são bem pouquinho mesmo, mas eles falam sobre essa batalha de Hastings. E a ideia uma que é a questão da... Como é que fala? Do muro de... Não é esse termo, mas o Guilherme, ele viu que ele não ia ganhar, então ele meio que usou a estratégia para a galera se mover e ele entrar nessa fragilidade. Pois é, ele foi muito habilidoso e jogou também com o conhecimento do adversário. Ele não tem o conhecimento do terreno. Sim. E isso pode condenar aí uma operação militar. Agora, você conhece a coleção da Osprey? Não, professor, essa eu nunca ouvi. Você não vai mais soltar. Procura isso aqui. Oi? Osprey. A Osprey é uma coleção de origem inglesa, mas ela é editada também na Austrália e nos Estados Unidos. Ela reúne historiadores, arqueólogos, historiadores militares. E o que fazem os arqueólogos aí? Eles enquadram os historiadores. Espada não é espada. Qual é a característica da espada que foi usada naquela batalha? Interessante. Esse material ele é passado para o pessoal de Belas Artes e eles reproduzem aquilo que é o mais próximo possível da arqueologia e da cultura material da história militar. Eu sei que tem a Batalha de Hastings aí. Dá uma olhada, por quê? Por que isso é importante, esse volume? Essa coleção tem, talvez, para mais de 200 volumes. Tá? Ela cobre toda a história militar, inclusive guerras antigas, medievais, modernas e contemporâneas. Tem um volume sobre a FEB, que saiu recentemente. Eu acabei de abrir aqui, professor, eu achei com o Hastings. Tem Hastings, sim. Eu queria que você desse uma olhada nessa e ver se você encontra alguma coisa dos reinos anglo-saxônicos. Eu não me lembro de ter visto. Por quê? Como é uma coleção imensa e cada volume é temático, algumas guerras contam com 5, 6 volumes, como aquelas guerras contra os persas, eles ficam lá. Mas eu queria que você manuseasse esse volume da Batalha de Hastings com muita atenção, com muita precisão. Por quê? Por causa do tombo arqueológico que está aí. E é isso que a gente vai comparar com a tapeçaria. O quanto a tapeçaria criou uma narrativa mais próxima ou mais distante, onde ela interferiu. O quanto de conhecimento aquele que teceu, aliás, aquelas são as monjas, e uma delas é que ganhou a fama da tapeçaria, mas foram as monjas. Que na verdade não se tem um conhecimento claro de quem fez, né? Sabe da onde que saiu, mas não sabe, até mesmo isso seria algo a se discutir posterior, né? Seria para discutir, né, nessa tua proposta de olhar um pouco para a própria confecção da tapeçaria. Uhum. Mas eu acho que a gente tem esse primeiro núcleo no qual a gente precisa estar muito forte. Certo. Então, a tapeçaria construiu as imagens a partir de quê? Qual é o status do conhecimento que ela tem? Qual é o status? Ela se aproxima de um observador? Certo. Ela se aproxima de uma informação indireta? Qual é o status disso? A gente precisa fazer uma comparação inicial. Só para mim não me perder, professor, então eu anotei que como a tapeçaria criou uma narrativa maior ou mais longe em relação a... Não é a antropologia que o senhor falou, foi a arqueologia, né? Isso, em relação à arqueologia militar que vai aparecer aí no volume da Osprey. Maravilha, eu já vou olhar amanhã e já tentar adquirir. Essa é a primeira baliza, Guilherme. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de tropeçar na nossa ingenuidade, acreditar que a tapeçaria está falando a verdade, ou acreditar que ela está descrevendo a batalha com correição, como diziam os portugueses. É até isso, professor, que um dos objetivos do meu trabalho mesmo, que eu coloquei para o senhor, quer ver? Eu até estou com ele aberto aqui também, é o seguinte,
problematizar se as características do cavaleiro medieval presentes na obra são condizentes com a realidade em que a tapeçaria foi produzida. Eu coloquei nesse objetivo meu, porque eu sei que não, porque até a questão do entorno da produção influenciaria na produção em si. Sim, então, sim. Tem essa questão. Eu acho que assim, seria um negócio legal de se problematizar, porque não tem, eu não vi, não achei, nunca vi. Não, também nunca vi. Então a gente ainda vai adentrando aí no campo do inédito. Agora, é preciso criar essa baliza logo no início, porque a tapeçaria ela está construindo uma narrativa, uma versão. E uma versão que passou por camadas de censura, de interesse, que a gente deve ter um pouco de cautela. Sim. Tá? Então, essa é a primeira consideração. Esse volume da Osprey, para você, quem melhor vai te colocar firme nessa posição é a arqueologia. Sim. Especialmente essa arqueologia militar que aparece no volume. Não, tá? eu já vou procurar o mais rápido possível essa aí. E ver se tem outros, porque como é uma coleção imensa, vê se você encontra alguma coisa sobre os anglo-saxões, os reinos, porque não tenho certeza se tem na coleção, mas eu acho que eu já vi. Porque aí seria interessante para perceber um pouco também quem é esse outro ali na disputa com o Duque da Normandia. Agora, a segunda consideração, eu vou fazer, eu tenho isso aqui, mas o problema é encontrá-lo nos arquivos. A segunda consideração é, a gente precisa um pouquinho mais de sensibilidade na nossa chave de leitura, e eu sugiro especialmente a antropologia do poder. É antropologia mesmo, porque isso para nós, historiadores, parece uma singela disputa territorial, parece uma singela derrota do rei Haroldo, que era um azarado, o cometa passou, avisou que ele ia perder. Isso acabou com os reinos anglo-saxões, eles vão sendo dizimados e não se recuperam mais. Há uma dimensão antropológica de disputa do poder no que está acontecendo aí, que é o atrevimento de um duque se voltar contra um rei e derrubá-lo do poder. Tá? Aqueles elementos que estão ali, um pouco mais a leste, na Normandia, e que trazem a primeira prisão do Haroldo, com pagamento de resgate, ali já algo anunciou. Há uma percepção de poder, de fragilidade do rei Haroldo, e aí o Guilherme o Duque da Normandia foi muito habilidoso. Ele não tem força para combater, mas ele ganhou. Ele viu a fragilidade e agiu ali. Entendeu a fragilidade antropológica, emocional do Haroldo. Então, a antropologia do poder tem alguns poucos, mas bons trabalhos que nos auxiliam sobre isso. Eu estou me lembrando aqui de um, que é o Valéry, que apesar do nome, ele se chama Valério Valéry, o que é um pleonasmo, mas apesar do nome, foi um antropólogo finlandês. Eu acredito que ele tenha emigrado da Itália, alguma coisa assim, mas ele é finlandês. Acho que ele já não é vivo. Mas é um texto que eu sempre utilizei com muito sucesso com os meus alunos, porque ele mostra a dificuldade que é a construção da imagem de um rei. Sim. O rei que pretende a pacificação, a ordem, que pretende algum tipo de controle sobre gentes que não são originalmente as dele. Tudo bem. E ele aponta muitos reis que exerceram a pacificação subiram ao poder cometendo regicídio, matando o irmão em público, cometendo assassinatos ou filho, e depois vão arrogar para si a postura de pacificador e alcançam um sucesso nessa posição. Porque o corpo desse rei é intangível, né? O rei... É intangível. Pois é. Então, como você já tem a leitura do Kantorowicz muito afinada, e ele traz ali uma filosofia, uma teologia do poder, essa parte já está bem. Eu acho que o Kantorowicz dá conta direitinho da tapeçaria, mas vamos olhar um pouco para dentro de quem são esses desafiadores, de quem são
esses que ascendem à condição de rei, muitas vezes, inclusive, sem estar nos processos deliberativos e eletivos que a Idade Média tinha, até em mais profusão, ou nas dinastias, como primogênitos. Mas a Idade Média teve mais deliberação do que primogenitura. É o final da Idade Média que começa mesmo a hereditariedade. É que nem então, esse lado do poder da disputa antropológica, o sujeito mata um bocado de gente, depois se arroga e se torna um bom pacificador. E a galera aceita. Pois é. Então, esse lado antropológico, acho que a gente também vale a pena cobri-lo. Por quê? Talvez... pois é. É porque talvez ele nos dê um anúncio, uma notícia sobre os episódios escolhidos. Tá? E reparou por que o churrasco é tão importante? O rei comitatus. É o comitatus, é o bando. É o bando guerreiro. O duque está comendo com o soldado mais simples que ele tem, com o guerreiro mais simples que ele tem. Eu estou ganhando a galera, eu estou fazendo amizade, ligações, aquele cara vai me apoiar. É um gesto que toca muito o efetivo militar, né? É o comandante que não coloca distância, apesar da hierarquia. É aquele cara, é o rei que está lá em cima, é o corpo intangível que desce para o terreno e vai ter a relação com essa galera. A antropologia vai chamar a atenção desses pequenos episódios, essas ocorrências que aparecem ali e que muitas vezes a gente entende como uma grande narrativa. Tá? Agora, também não podemos ser enganados aí. O embarque dos cavalos é porque ele confia naqueles cavalos e não vai querer depender do apresamento de cavalo adversário. Porque ele já sabe a raça, ele já sabe o jeito, ele já sabe tudo aquilo. Então, o trabalho fica muito legal, mas vamos também colocar um pouquinho de sabor antropológico nele, porque engrandece. Tá? Sim, eu vou ver para você esse texto, eu acho que isso está no HD externo, isso não está aqui, não. Se eu ficar procurando aqui, eu vou perder tempo, eu vou mandar aqui pelo HD externo. Não, beleza. Aí só uma pergunta, até aproveitando, a gente vai ter acesso ao senhor só lá pelo Classroom ou por algum e-mail? Como é que o senhor acha melhor para a gente ter essa troca de informações, livros e afins? A minha prática é, enquanto a gente não tem o boi pelo chifre, reunião semanal. Maravilha. Um encontro semanal de 6 às 7. Até podemos fazer rodízio, porque a minha vida anda muito bagunçada. A gente está entrando no lançamento nas provas finais na Unirio. Professor, fala para o senhor que eu também entendo que eu também dou aula, então tá uma loucura. Então, eventualmente, a gente vai mover isso. Algumas semanas na quinta, outras na segunda, na terça, aí eu só preciso de um feedback de vocês. O horário também não é muito rigoroso. Esse horário está perfeito, professor, porque eu vou começar a trabalhar... Para mim também. Esse nosso mês agora eu vou começar a trabalhar numa escola, então, assim, vai ser meio corrido. Então, o horário sempre 18 às 19, tá? Que aí dá meia hora para cada um. Quando estavam com 6 alunos, isso ia até quase às 8h30, 9 horas, mas com 2 alunos vai ser mais tranquilo. Admara, demos muita sorte. Então, a ideia é a prática da orientação semanal, enquanto a gente não tem o touro no chifre. Depois vocês vão estar escrevendo, aí a orientação semanal até atrapalha um pouco. Mas em todo esse início, vamos fazê-la semanal. E grande parte das aulas que eu dou no CEAN, eu dou presencial. Eu acho que no semestre passado, na turma passada, eu só não dei aula presencial quando eles suspenderam a presencial pelo fechamento do entorno do Maracanã, aquelas coisas que acontecem ali. Tá? Acontece muito. Então, quando a coordenação suspende e coloca todo mundo no online, eu estou online. Mas quando é presencial, eu estou lá no presencial no CEAN. Então, vamos... Nesse início, enquanto esses projetos não estão de pé, as leituras estão dando os primeiros passos, vocês precisam visualizar aí problemática, onde vocês querem chegar com o trabalho com mais segurança, aí semanal. Maravilha. É mais seguro. Tá?
Nada. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, professor, que a gente estava meio receioso mesmo, porque, assim, querendo ou não se inscrever um projeto, essa questão toda, claro. É difícil, é complicado. Claro. Por exemplo, eu sou advindo de dois anos de pandemia. Então, eu tenho uma dificuldade minha de escrever, aquela questão de organizar as ideias, e foi uma luta quando eu terminei o projeto meu, agora eu já tenho um jeito de escrever, mas é sempre bom e é difícil, não é difícil. Mas se há algum consolo, quando você envelhecer, isso piora. Porque, às vezes, o aluno senta à minha frente, professor, eu tenho déficit de atenção, meu filho, eu tenho isso também. Eu faço 20 coisas ao mesmo tempo, esqueço 10, eu tenho isso tudo. Admara, então, demos muita sorte, Admara. Tem que ter são as anotações o tempo todo, senão semana que vem eu já não me lembro. Mas está bem, eu vou te mandar. Manda para nós. O que eu tenho feito com um relativo sucesso? Por quê? Desburocratiza e traz a troca de informação no momento de cada uma das pessoas. Muitas vezes vocês estão trabalhando, a gente está trabalhando, enfim. Usem o mural aqui da sala. Usem o mural da sala. Só tenho vocês dois nessa sala. Então, por exemplo, a Admara encontrou uma edição esquisita da carta que ela está procurando em francês ou em italiano. Joga no mural e me dá uma referência. E eu vou utilizar o mural também. O capítulo que eu quero que você leia do Valério, eu vou passar aqui pelo mural. É um capítulo antropológico sobre a realeza. Eu vou jogar aqui no mural. Livros para troca, livros raros, alguma coisa que acha que pode servir, joga no mural e depois a gente faz a triagem. Quando chegarmos no dia da reunião, aquele mural acumulou alguns conteúdos. Ou não, pode ser que tenha uma semana que passou em branco, mas em algumas semanas toda a pesquisa pega muita velocidade. E aí o mural tem a vantagem de passar com mais de 25 do PDF. O e-mail não passa. O e-mail não passa. E o mural recebe e joga, depois você faz o download para o teu computador. Fica muito prático. É o do Agostinho? Eu não tenho. Não tenho. Uhum. Pois é. Joga assim. É aquele da Paulus. É o da Paulus, esse é. Não, é um outro. É aquele do Etienne Gilson. Talvez te ajude. Quer dizer, ele dá rapidez na pesquisa porque você pega o léxico do Agostinho e você não precisa procurá-lo. O Etienne Gilson já fez isso. É o dicionário é o handbook do Etienne Gilson. Ele saiu pela Paulus, não me recordo, 1998. Vê se você encontra ele, porque ele vai dar agilidade. Pode ser até que você use pouco, mas ele tem a vantagem. É interessante. E o léxico dele vai te remeter para as obras e para as passagens. Não é um dicionário qualquer, é um dicionário escolástico, erudito. Então, ele dá muita rapidez. Dá muita rapidez. Eu usei isso, que eu estou justamente escrevendo um capítulo sobre o Agostinho para essa próxima publicação do PEN-UERJ,
e utilizei um dicionário de latim muito antigo, e que me impressionou pela qualidade. O léxico, ele remete para as citações originais. Cícero, Quintiliano, Salustio, Virgílio, e diz onde está e qual o significado. Ele dá a frase. Então, é muito habilidoso. Não, não. Eu tenho ele físico. Eu até vou procurar se ele está em e-book. Eu tenho ele físico, eu vou dar uma olhada nisso. Porque ajuda muito quando você lida com o léxico, com o vocabulário, não é o que a gente acha ou especificamente a maneira como a gente lê. E fui surpreendido com alguns termos muito específicos, todos eles circulando em torno da memória, mesmo doutrina, que ele usa de uma maneira diferente, não é bem a leitura católica, não. Tá? Então, me surpreendeu. Então, nesse caso, Admara, dá uma olhada se você acha. Pois é, ela reside aí. Vê se você acha, é o trabalho sobre o vocabulário do Agostinho, do Etienne Gilson. Ele saiu pela Paulo. Esse livro que o senhor me indicou, professor, só achei na estante virtual. Não tem nenhum lugar para comprar. Já vou comprar hoje. Da Osprey? Da Osprey. Não, peraí. Não. Não, a Osprey está na internet. A Osprey estava inteira na Z-Library. Ah, é? Tá. A Osprey estava inteira na Z-Library. São mais de 200 volumes. Não, 200 volumes não, tem muito mais do que isso. Tem muito mais. Estava inteira na Z-Library. Tá? Dá uma olhada lá, não compra não, porque ele é caro. Não, eu achei tem um de R$46, 46. Ah, é? E achou esse de Raskin? Ah, então tá. Isso. Tem então 46, 77, 79, e em perfeito estado. Então eu já vou aproveitar. Então tá. Então aí nesse caso vale a pena. Se tiver muito caro, não evita, porque isso circula em PDF. E me parece que a Osprey publicou também e-book. E a Z-Library entrou nos e-books, não são cópias. Então, é uma beleza a edição. Que você vai precisar desse detalhamento, né? Da imagem. Então, tá bem. Então, vamos ficar por aqui. Eu vou mandar para você o Valério e vou começar a alimentar algumas coisas aqui no mural. Façam isso também. Em caso de dúvida, joga no mural. Quando a gente chegar na reunião semanal, a gente apaga ou manda para o arquivo ou usa, não tem problema. Mas ao longo da semana tem a vantagem de ultrapassar os 25 MB de PDF, né? Tem essa vantagem. O e-mail não permite mandar coisa muito pesada, mas o mural ele aceita. Tá? Então tá ótimo. Fiquei muito feliz com a reunião. Os dois trabalhos são